É, na verdade, assim, não é necessariamente uma resposta evasiva, né? Mas é, Jesus mostra um aspecto, uma das razões, né? Jesus, vocês querem saber, né? Vocês querem saber por que Moisés deu? Claro que isso não foi o único motivo, por isso que não é uma resposta completa. Jesus apenas aproveita a situação e diz: então você quer saber por que Moisés deu esse mandamento? Pela dureza do vosso coração. Então Jesus aproveita a situação para mostrar o real problema, não a questão em si que eles trouxeram, né? Então veja, agora é muito importante essa parte aqui, muito importante, porque assim, as pessoas se apropriam dessas palavras de Jesus e dão o seu significado e usam arrogantemente essas palavras, né? Dando o seu próprio significado. Mas veja bem, então o significado que se dá é como assim: olha, vocês estão sendo tão teimosos, vocês querem tanto se separar das vossas esposas e tal, vocês querem tanto, digamos, o divórcio ou algo assim. Então eu vou deixar vocês fazer. Só que isso não é verdade, não é isso. Porque veja, Jesus disse, né, Jesus falou que quem repudia, né, aquele repúdio que Jesus estava condenando, e casa com outra pessoa, comete adultério. Então esse repúdio que Jesus falou não era, Jesus não estava se referindo ao mandamento de Deus, à prática do mandamento. Como poderia ser a prática do mandamento de Deus ser um pecado, ser aborrecido por Deus? Não pode. E outra, Deus não ia conceder ou trazer uma instrução de como praticar algo errado, um pecado. Pela teimosia das pessoas, Deus nunca permitiu ou foi conivente com a prática do pecado. Por exemplo, tem situações que o povo era teimoso e queria uma coisa e Deus deu, por exemplo, um rei. O povo queria carne no deserto. Ok, vocês querem carne, tá bom. Deus não queria dar carne. Deus tinha um alimento melhor, Deus estava dando maná. Vocês querem carne, ok, então vou dar carne. Vocês querem um rei como as outras nações, ok, então vou dar um rei para vocês. Então, essas são situações que, pela teimosia do povo, Deus deu o que eles queriam, mas nunca Deus deu uma coisa que seria conivente com o pecado, que seria, em síntese, um pecado, tá? Porque Deus nunca vai admitir a prática do pecado, tá? Então, a dureza do coração não era em querer praticar o mandamento de Deus, não. Então, Deus não daria uma instrução que em si seria pecado. Deus regularizaria um pecado? Você acha que Deus ia regularizar um pecado? Vocês acham que Deus ia legalizar uma prática pecaminosa? Não. Seria tipo assim, né? Eu estou repetindo aqui a ideia e falando de diversas formas, porque diz que a repetição é a mãe do aprendizado, né? E cada pessoa às vezes capta e entende as coisas com uma, né, determinada forma. Então seria assim, né, a ideia que muitas pessoas falam sobre essa fala de Jesus é assim: olha, já que vocês gostam tanto desse pecado e não querem largar pelo coração duro, então vou criar um mandamento aqui detalhado, instruindo de como vocês praticarem esse pecado. É o que muitas pessoas dizem, quando dizem, isso foi só pela dureza do coração. Não, gente, a dureza do coração era justamente
o mandamento era para corrigir a dureza do coração, não era para ser conivente com a dureza do coração, era para corrigir a dureza do coração. Entendendo um pouco sobre o que é a dureza do coração, enfim, a dureza, enfim, a falta de sensibilidade, que é uma coisa que a gente já entende, né? E principalmente a falta de sensibilidade para com os mandamentos de Deus. Tá? Falta de amor ao próximo, por exemplo, está lá em Ezequiel 36, tá? Você pode ler. E nesse contexto aqui do repúdio, você pode entender um pouco mais dessa dureza do coração em Malaquias 2. Agora então, Malaquias 2,16. E também a gente entende o contexto que Deus nunca foi contra os, né? Jesus nunca corrigiu ou aboliu nenhum dos mandamentos de Deus, né? Ele corrigia a prática das pessoas. Então Malaquias 2,16 diz: E dizeis, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal. Olha só uma coisa que Deus sorteava aqui, que estava incluído. Uma coisa que a gente pode entender. Por que Deus odiava o repúdio? Porque eles eram desleais, sendo ela a companheira e a mulher de teu concerto. E não fez somente... E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos o vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência. Olha, outro detalhe aqui, havia alguma forma de violência com as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. 3 vezes usa a palavra desleais. Então, eles não eram desleais, eles não seguiam o mandamento de Deus de dar a carta de divórcio, de deixar a pessoa livre. Eles colocavam a mulher numa situação, como a gente usa a expressão aí, numa sinuca, né? Porque ela não ficava descasada, ela não recebia o término do casamento, ela não podia casar de novo, e ao mesmo tempo ela ficava desamparada, sem recursos, tendo que mendigar ou se prostituir. E era complicado. E então aqui fala, nos dá essa luz, o que era o repúdio que Deus aborrecia. Existia violência, era desleal, eles eram desleais. Agora, é interessante porque outra coisa também que eu gosto de falar é que Jesus, ele vivia em pé de guerra, literalmente em pé de guerra com os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, tá? Os líderes religiosos, os sacerdotes. Ele vivia em pé de guerra, especialmente com os fariseus, né? E eles estavam em treta, constantemente em treta, né? Eles viviam em pé de guerra. E Jesus fala coisas terríveis. Jesus não poupava críticas e condenações aos fariseus de modo super duro, né? Você vê em Mateus 23, Marcos 7, enfim. E Jesus sempre condenava esses ensinos errados dos líderes religiosos, as suas práticas erradas. Jesus nunca condenou ou modificou os mandamentos de Deus. Jesus sempre condenava as práticas dos líderes religiosos. Era sempre isso. E essa questão do repúdio de Mateus 19, que os fariseus vêm lá, se aproximam de Jesus e querem, com as suas perguntas aí, criar uma armadilha para Jesus. Isso que a gente já veio discorrendo aqui. Essa treta começou lá em Mateus 5. Tá? Porque lá Jesus tinha pisado nos calos
né? Nos calos dos fariseus. Jesus tinha pisado nos calos deles, né? Uma expressão aqui, né? Jesus tinha cutucado eles, tinha dado na ferida deles. E quer ver, ó? Eu vou ler alguns versículos aqui de Mateus 5. Então foi lá que começou essa treta, e por isso que eles vêm com essa questão do divórcio lá, se é permitido repudiar ou não, em Mateus 19. Ó, versículo 17 diz assim, ó, lá é o Sermão da Montanha. Jesus começa ali o Sermão da Montanha e dá alguns ensinamentos. E aí o Sermão da Montanha, ele muda de figura em determinado ponto, no versículo 17, ele muda de figura. Jesus está dando um ensino, né? Bem-aventurados que choram, que sofrem, E, de repente, o sermão muda de figura. E aí Jesus fala, não pensem que eu vim revogar a lei. Eu imagino que estava lá a multidão e muitas pessoas começaram a falar, ele está mudando a lei. A lei, os profetas, ele está mudando e tal. Ele é contra a lei de Deus, algo assim. E aí Jesus fala, não pensem que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre esse texto, e essa palavra cumprir tem um significado de dar o sentido completo, preencher, de completar, de dar o sentido completo. Agora é importante, eu quero deixar claro aqui, desde o início, para você ouvir isso e já ter em mente que o completar que Jesus estava falando sobre o dar o sentido completo, não é porque a lei carecia de sentido e significado, não. É porque os líderes religiosos não davam o sentido correto e não viviam o sentido correto da lei. Por isso. E eu vou mostrar aqui os detalhes. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha, isso aqui é um negócio duríssimo. Jesus dá no meio. Jesus, olha, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ou seja, Jesus estava dizendo, os escribas e fariseus não vão entrar no reino dos céus. E aí no versículo 31 e 32, aí entra a questão do repúdio. Tá? Jesus fala, também foi dito, aquele que repudiar. Então, veja bem, aqui tem alguns detalhes que evidenciam que Jesus não está se referindo, ele cita mandamentos, né? Algumas partes ele cita mandamentos exatamente como está o mandamento na Bíblia, mas do que ele está falando, ele não está falando do mandamento exatamente da lei, ele está falando do ensino dos fariseus, da vida dos fariseus. Tá, então tá, versículo 31 e 32 diz, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. E aqui também esse detalhe é interessante, porque foi dito, foi dito, não é você ler, Jesus não diz, você pode ler lá nas escrituras, está escrito assim, não, foi dito. E também tem a palavra, foi dito aos antigos, essa palavra também pode ser traduzida como foi dito pelos antigos, pelos anciões, né, pelos os mais velhos, que eram os líderes. Então Jesus está falando daquilo que foi dito. E isso aqui que foi dito, ele está, ou seja, o que eles diziam, isso aqui está desconforme com o mandamento, porque se você vê, o mandamento dizia para escrever a carta de divórcio e depois despedir a mulher. E aqui o que eles diziam é aquele que repudiar, ou seja, então dá a carta de divórcio. Você vê a inversão. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou fornicação, que é a palavra que na verdade está ali, expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então você veja aqui, que aqui um dos problemas aqui, né, do repúdio, é que o repúdio que eles praticavam, né,
expunha a mulher a tornar-se adúltera. Ou seja, eles colocavam a mulher numa situação que ela ia adulterar. Ou seja, eles colocavam numa situação favorável, numa situação que a mulher ela ia acabar adulterando porque ela ficava desamparada. E aquele que casa com a repudiada comete adultério. Como eu já falei, né? A pessoa repudiada não tinha... a relação não tinha terminado. Aí depois diz versos 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem. Essa aqui é uma outra evidência de que Jesus realmente estava falando dos ensinos dos fariseus e não da lei em si. Jesus estava dando o sentido completo, não porque faltava de entendimento. Volto a repetir o que eu já falei. Não que faltasse significado nos mandamentos da lei de Deus. Não. Faltava significado nos ensinos dos fariseus. E porque esse aqui, de ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, era uma outra distorção, porque os mandamentos de Deus, a lei nunca mandou odiar o seu inimigo. Amar o próximo, sim, mas odiar o inimigo, não. Mas era um mandamento. Também cabe mencionar aqui que existia a tradição humana, a tradição oral, que se chama de lei oral, que até hoje, que é chamado Talmud. O negócio é tão irônico, tão sem lógica, que a lei oral ela é escrita, ou seja... então, isso vem desde tempo, essa distorção, a tradição de seguir coisas, ensinamentos humanos. Então, eu resumo aqui, dessa parte, que é muito importante. O repúdio, praticado naquela época, né, era um casal vivendo separado, onde a mulher não tinha direito legal para casar de novo, pois não recebia a carta de divórcio. Estou fazendo aqui o resumo, tá? E o homem também não, né? Mas usava do seu poder social para fazê-lo e deixava a mulher sem amparo, fazendo com que ela cometesse adultério, ou sujeita à mendigação, né? A mendigar, ou ser uma escrava. E divórcio significa incisão, corte, rompimento total e definitivo sem volta. Eu vou tentar colocar depois aqui para vocês na tela um texto do grego onde mostra claramente a diferença aí e a variação da palavra shalak, né, do repúdio e tal. Jesus e os líderes religiosos, né? Então, é o que eu já falei, que Jesus vivia em pé de guerra com os fariseus, né? Jesus havia lá dado nos dedos os fariseus no Sermão da Montanha, que eu acabei de ler, né? E aí depois eles foram atrás de Jesus, armaram uma armadilha lá sobre essa questão. E olha, isso aqui é interessante também, o Malaquias 2, versículo 8, diz assim, ó: olha o problema que Deus sempre teve com o seu povo. É o mesmo capítulo lá que fala que Deus odeia o repúdio, tá bom? Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente, né? Então eles eram pedra de tropeço, né, para muita gente. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quanto ao ensino da lei. Que é algo mais claro que isso. Eles eram parciais no ensino da lei. Eles não ensinavam a lei completamente. Então era isso que Jesus falou contra. Era isso que Deus sempre foi contra. A parcialidade do ensino da lei.
Aí você tem lá em Marcos 7, você vê que diz assim, ó, Marcos 7: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar de jarros, dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Marcos 7, versículos 7 ao 9. Então eles invalidavam o mandamento de Deus para seguir as tradições humanas. Olha, Mateus 23, aí diz assim, ó. Esse aqui é interessante, esse texto, porque diz assim, ó. E também você lê lá todo o restante do Sermão da Montanha, é Jesus dando nos dedos dos fariseus e dos líderes religiosos. Aí Mateus 23, 1 ao 4 diz assim, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus aqui, gente, quando ele diz assim, ó, todas as coisas que vos disserem que observai, Jesus está sendo irônico aqui. Ele não está mandando as pessoas obedecer os escribas e fariseus. A gente acabou de ler aqui o texto que ele condena os ensinamentos que eles ensinavam com parcialidade. Eles ensinavam mandamentos de homens. Então Jesus está sendo irônico. Fazei tudo o que eles disserem, mas não procedei conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Agora eu quero refletir também isso e refletir sobre a nossa vida hoje. A gente tem um espírito fariseu, infelizmente. Alguns mais, outros menos, mas essa questão de criar mandamentos. E é interessante também que a ideia de que se os mandamentos de Deus do Antigo Testamento foram abolidos, então daí agora temos uma nova lei. Aí é uma coisa totalmente que as religiões às vezes pregam, totalmente descabida, porque dizem que não estão debaixo da lei, mas agora tem uma nova lei, e aí eles começam a fazer leis em cima dos textos do Novo Testamento, de Paulo, de Jesus. Aí começam a inventar leis, onde na verdade são apenas conversas, são interações de Jesus, onde são apenas narrativas. O Paulo dava conselhos, e aí as pessoas buscam querer fazer leis, né? E esse é o espírito fariseu de querer inventar leis, inventar mandamentos, pôr fardo nos ombros das pessoas, pôr condenação, culpa. Tem pessoas que ficam doentes realmente. A religiosidade, esse tipo de religião causa doenças nas pessoas, doenças emocionais. As pessoas vivem de culpa. E a religião usa, né, a culpa e o medo, duas ferramentas para controlar as pessoas, né? Algo mais aqui? Então, eu já falei sobre essa questão da lei, né? Jesus nunca foi contra os mandamentos ou sobre a lei, mas Jesus foi contra os ensinamentos errados, né? E o não ensinar e o ensinar parcialmente a lei, né? Os mandamentos de Deus. No futuro eu vou fazer algum outro vídeo só sobre esse assunto, né? Mas também se faz necessário mais pelas distorções mesmo. Então algumas coisas, tem várias coisas que dificultam a nossa compreensão, né? Os textos bíblicos são difíceis e alguns dificílimos, né? Super difíceis.
Então, mas a principal coisa que dificulta a compreensão são os ensinos errados. A gente tem dificuldade de mudar de ideia, porque a gente recebeu e a gente acariciou e por anos a gente afirmou e a gente creu em algumas coisas. Aí depois mudar e aprender o certo é você ter que deixar aquilo que você acariciou por muito tempo. E aí entra o ego da pessoa. Aí entra a idolatria do eu mesmo. Porque você se apegou e aquilo é difícil você se desfazer, né? Aí tem o padrão legalista, né, de inventar regras. Então isso é um padrão herdado já desde os fariseus, dos líderes religiosos daquela época. Aí somado a esse padrão legalista tem as distorções da igreja do período medieval, como a gente começou falando, né? E a maioria das igrejas então seguem essas distorções. Aí tem o fanatismo religioso também, as pessoas seguem a religião, seguem a igreja em vez de seguir a Cristo, né, e o seu Criador e a sua palavra. As pessoas nem percebem, mas são idólatras religiosos porque idolatram a sua igreja, a sua organização, a sua religião, né? Então, as palavras de Jesus que são interpelações, né, respostas evasivas de Jesus quando era questionado, as pessoas desconsideram isso. Jesus falava de forma enigmática, surpreendente, chocante, né, sem estar necessariamente conectadas, né, ao raciocínio dos outros e, claro, sem falar ainda das parábolas, né. Então aqui só reafirmando, né, Mateus 5, Jesus estava falando, e aí incluímos Mateus 19, tem Marcos 10 também que fala sobre essa questão, a mesma história onde os fariseus procuraram Jesus para interrogar e para pô-lo à prova, né? Então Jesus estava se referindo mesmo aos ensinos e às práticas erradas deles, né? Jesus não entrou em questão de você pode divorciar por esse e por aquele motivo, porque isso nunca foi uma questão, nem Jesus tratou isso, nem Moisés e nem Paulo. Já vamos entrar nos textos de Paulo, tá? Também tem aqui tem um texto aqui que eu copiei também sobre de Flávio Joséfo, né, que ele cita como que era a prática do povo naquela época a esse respeito, né? Flávio Joséfo, ele se refere, ele diz assim que aquele que desejava, a lei dos judeus, né? Aquele que desejava divorciar-se da sua esposa por qualquer razão, em muitos casos isso ocorre com o homem, é permitido dar testemunho por escrito que não voltará a se casar com aquela mulher, né? Portanto, estará em liberdade de se casar com outro homem. E também tem um detalhe aqui interessante, que naquela época existia duas escolas de teologia, digamos assim, né? A de Shammai e a de Hillel. Então, a de Hillel era mais... né, podia dar... né, fazer a separação da carta de divórcio e tal, por qualquer motivo. E a de Shammai tinha umas restrições. Só que Jesus não entra nessa questão, nesse debate deles, porque isso nunca foi uma questão para Deus. Esses líderes religiosos, escribas, intérpretes da lei, que inventaram essa questão de se pode por esse ou por aquele motivo. Então, é justamente o resumo que eu quero fazer sobre esse ponto, é isso. Então, essa premissa que temos na nossa cabeça de que é preciso motivos para divorciar é uma ideia dos escribas e fariseus, tá? Jesus não entrou nesse mérito, nem Moisés, nem Paulo, né? Jesus era contra os ensinos e práticas dos fariseus, que eram parciais na lei. E nunca foi contra a lei, nem criou novo mandamento, nova regra do divórcio e tal. Então Jesus não caía nas ciladas dele, né?
Agora vamos estudar então 1 Coríntios 7, tá? 1 Coríntios 7 do versículo 7 em diante, né? Porque o versículo anterior a gente já tinha mencionado antes. Agora é importante, esse capítulo não trata, gente, sobre divórcio e novo casamento. O assunto lá é outro. Inclusive alguns estudiosos, né, falam assim que o capítulo 7 ali o texto mostra, né, que Paulo estava respondendo a alguns questionamentos que tinham sido feitos para ele, perguntas que tinham sido enviadas. E aí, alguns estudiosos sugerem que em algum momento Paulo teria dado conselhos para eles e eles tinham mal entendido, como se que eles tinham mal entendido, digamos assim, que eles tinham entendido que não era para casar, que era pecado casar. E aí você vê que todo o capítulo Paulo ele se preocupa em se explicar, em reafirmar, em dizer, ele repete a ideia que ele quer passar e ele mostra que não é pecado e tal, isso e aquilo. E esse é um capítulo fantástico. Eu estudei assim detalhadamente. Já faz um tempo que eu comecei a estudar esse capítulo, mas é muito interessante. Olha, eu vou citar aqui o versículo, tá? E aí você pode ler aí com calma, mas olha só, versículo 7. Paulo demonstra que ele queria que todos fossem como ele. Então, Paulo ele era solteiro, ele não tinha esposa. Tá? Verso 8, importante notarmos que o conceito de ser solteiro era diferente do nosso conceito. Solteiros não incluía as pessoas virgens, tá? Isso é muito importante. Muito importante. E esse capítulo aqui, ele tá bem assim, ele tá cheio de repartições, ele tá bem tipo organizado. Então tem uma parte que Paulo está se referindo aos solteiros, aos casados, às virgens, e não somente de relações, porque ele fala dos circuncisos ou não circuncisos, ele fala dos escravos, tá? Então você vê aqui o assunto não é precisamente, podemos tirar lições para questões de casamentos, novo casamento, podemos ver lições e princípios, mas o assunto principal não é esse, tá? E ele nem chega, a palavra divórcio